Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta terça-feira, 5 de fevereiro, está começando. E no programa de hoje, você vai ver. Na série Porto Alegre, Cidade do Abandono, vamos acompanhar o sofrimento dos moradores com a falta de água. Cine anuncia 100 novas vagas de trabalho na capital. O prazo para matrículas na rede estadual de ensino encerra na sexta-feira. E no esporte, Inter vence Brasil de Pelotas no Beira-Rio com gol de Rodrigo Moledo e sai do sufoco. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente do Grêmio anuncia avanços na compra da arena. Fique conosco, o Rio Grande em Movimento está no ar. E hoje nós exibimos mais uma reportagem da série especial Porto Alegre, Cidade do Abandono. Nesta reportagem desta terça-feira, nós vamos mostrar o caos que vive a população de Porto Alegre, principalmente nas zonas leste e sul da cidade, devido à falta d'água. 6 dias sem água. Aqui dentro está um caos. Não tem água nem para lavar roupa, para nada, nem para beber. Todo mundo aqui estamos sem água. Na minha casa mesmo eu fiquei quase 3 semanas sem água, assim, pedindo água para os vizinhos. A minha roupa eu fui lavar de madrugada, porque daí veio com a minha vizinha, me emprestou água, daí eu pude lavar minha roupa. Entra ano, sai ano, o cenário em algumas regiões da capital é o mesmo. Baldes cheios de água, mas não há porque há excesso, e sim falta. O desabastecimento afeta os moradores de comunidades mais carentes, especialmente no verão. Na Loma do Pinheiro, na Zona Leste, há mais de uma semana, falta água. No início de um dia, ela retorna, mas logo no meio da manhã, lá se vai de novo. Veio hoje às 3 horas da manhã, a gente não sabe até que hora vamos ficar com água, né? Porque a gente já tá assim, ó, há 7 dias sem nada, um pingo na torneira não tem. Aí tem que estar juntando água, tem que estar abastecendo tudo para não ficar sem, né? Os galões e as panelas ficam cheios para garantir alguns dias. Afinal, a água é uma necessidade básica para fazer comida, tomar banho e, claro, hidratar o corpo no calor escaldante do início do ano em Porto Alegre. A urgência é maior para crianças, idosos e doentes, que podem ter a saúde ameaçada por falta de um direito básico. A pessoa que teve sua saúde prejudicada em razão da falta da água, seja por ter desenvolvido doenças ou terem prejudicado a sua própria moléstia em razão disso, também elas devem procurar a reparação. Nesse caso, se aconselha que seja individualmente, porque, por exemplo, o do João é diferente do da Maria, né? Na hora de verificar, tem que ser individual, porque o dano de um é diferente do dano de outro, nesse caso específico que diz respeito à saúde. Na casa da Rosemary, não se vê um pingo d'água há mais de 2 semanas. O verão é sempre assim, né? Dificilmente a gente tem água. Já foi mais de semanas, 2 semanas. Às vezes a gente nem consegue pegar. Às vezes eu não consigo encher nem os baldes que eu tenho ali dentro. Tem uns 5 baldes grandes igual aquele ali. Às vezes nem consigo. A situação ficou insustentável para a auxiliar de limpeza, que precisou passar dias na casa das filhas. Só que ela precisou voltar para dar água para os cachorros, que também sofrem com o problema. Não tinha nada de água. Sério que estava vindo aos pouquinhos, mas como é muita gente, aí custa chegar para a gente aqui. Aí eu achei melhor cortar ali para encher, mas infelizmente não veio uma gota. O pessoal teve que se juntar, porque o caminhão-pipa para entregar a água tem que ser 5.000 litros, sendo R$80 cada 1.000 litros. Aí teve que se juntar para poder comprar a água, porque não desce o caminhão-pipa para nós. A Marília é da Comissão de Moradores da Comunidade 4 de Julho. Ela tentou juntar 500 assinaturas dos vizinhos para reclamar e pedir providências ao Departamento Municipal de Água e Esgoto. Porém, apenas 150 pessoas participaram do abaixo-assinado. A nossa comunidade é carente e para nós conseguirmos água a gente tem que puxar do hidrômetro lá de cima, que foi provisório que o DEMAI fez. Porém o provisório já está há anos lá em cima. Para ter uma noção, assim, para puxar lá de cima, a pessoa tem que gastar 800 metros de mangueira, mais conexão, mais enterrar.
a brincadeira se vai aos seus R$ 1.000 e poucos. A situação indigna tanto os moradores da Loma do Pinheiro que mais de um protesto já foi realizado nos últimos dias aqui na região. Fechando vias e com cartazes na mão, eles fazem um alerta da situação para quem passa por aqui, mas principalmente pedem ajuda. E no desespero da falta d'água, muitos moradores da Loma do Pinheiro recorrem a esta vertente aqui, que está com água contaminada. Quem vai nos contar um pouquinho disso é o seu Taíco, que mora aqui na região, é dono de um galpão. Como acontece isso, seu Taíco? O pessoal vem aqui direto. O pessoal, na falta de 7 dias d'água que está tendo aqui na Loma do Pinheiro, no desespero eles acabam pegando essa água para lavar a louça, botar no banheiro, e como não chega água, estão tomando essa água. E está dando problema, até tem uma criança com problema na pele devido a essa água que está 100% contaminada devido ao esgoto que corre e contamina a vertente. Com a circunstância e a falta de água, teve gente que acabou tomando água dali e dando para os animais. Ou seja, pode ter uma consequência ainda, né? Segundo o DEMAI, na semana passada, o problema tinha sido a estação de tratamento Belém Novo, que trabalhou com produção reduzida por excesso de coloração na água. De acordo com o departamento, já havia estudos desde 2011 que apontavam as zonas leste e sul de Porto Alegre caminhavam para o desabastecimento. O motivo, o contraste entre a capacidade de fornecimento e o crescimento do consumo. A solução seria uma nova estação de tratamento, batizada Ponta Dourado, no sul da cidade. A estrutura poderia gerar 2.000 litros de água por segundo, o dobro da capacidade do sistema Belém Novo. Ao prever ainda novos reservatórios e bombas de distribuição, o projeto seria suficiente para resolver a escassez em bairros nas áreas leste e sul. O valor total do novo sistema chega a 280 milhões de reais, mas ainda não há recursos. A SMOV, que é um órgão público, está sempre aqui fazendo as benfeitorias aqui dentro. Já temos rede de luz aqui e o demais sempre dá uma desculpa de ter um problema para não colocar água aqui dentro. E assim a gente continua nesse problema sério que está aí. A Defensoria Pública do Estado cobrou medidas emergenciais do DEMAI, com a presença de 3 carros-pipa das 6h30 às 8h30 da noite e a suspensão da cobrança da conta d'água para moradores sem o abastecimento. A Defensoria também exige soluções a longo prazo. Nesse período, o DEMAI se comprometeu a revisar essas contas e verificar se elas estão equivocadas ou não e para, se for o caso, cobrar o efetivamente devido, né? Ou parcialmente, ou não cobrar naquele mês, dependendo da situação de cada consumidor. Né? Ainda, ele se colocou à disposição para, em caso de dano, né, as partes que se sentirem lesadas providenciarem 3 orçamentos e comparecerem administrativamente no DEMAI para que seja ressarcido esse dano. O Ministério Público de Contas também reiterou pedido de medida cautelar ao Tribunal de Contas para que o diretor-geral do DEMAI comprove quais medidas estão sendo tomadas para evitar comprometimento do abastecimento de água em Porto Alegre. Chega calor, começa isso aí. E às vezes nem calor é sem água. A gente está pegando, a vizinha está emprestando água para nós estamos enchendo as garrafas PET, a gente está enchendo os galões, os baldes, para a gente poder ter água e ter água de consumo para beber também. Enquanto nada se resolve, os moradores da Zona Leste da capital gaúcha continuam com este drama e sem prazo para terminar. A Prefeitura afirmou que se compromete a realizar um estudo até amanhã aqui na cidade para revisar a leitura dos hidrômetros e a cobrança da conta de janeiro nas regiões que são atingidas pela falta d'água aqui na capital. E ainda afirma que a solução definitiva do problema que atinge a Zona Leste é a estação de tratamento no extremo sul, tratamento que tem o dobro da capacidade da atual. O investimento é de 280 milhões de reais e os recursos devem ser buscados junto ao governo e à Caixa Econômica Federal. E como nós mostramos ontem aqui no programa, trouxemos um especialista, esta segunda-feira foi marcada pelo Dia Mundial do Câncer. E nós agora vamos mostrar na reportagem os debates, né, que foram fomentados nesse dia sobre o assunto, não só aqui, como em todo o país. Vamos assistir.
Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, mais de 600 mil novos casos da doença surgiram no ano passado, em todo o país. 54.800 deles só no Rio Grande do Sul. Também no ano passado, o tipo de câncer que mais atingiu os homens foi o de próstata, com mais de 68 mil novos casos. Nas mulheres, foi o de mama, com mais de 59 mil casos. No estado, o tipo de câncer que mais mata é o de pulmão. Porto Alegre é a terceira capital, isso são dados de pesquisa do Ministério da Saúde do ano de 2017, é a terceira capital com maior prevalência de consumo de tabaco, só perde para São Paulo e Curitiba. Rapidez e precisão. Identificar como e onde a doença afeta o paciente é a missão da medicina nuclear. Nestes aparelhos, os pacientes se submetem ao exame de imagem, que permite diagnósticos precisos. A gente faz exames para conseguir ter um diagnóstico precoce, em estadiamento, a gente conseguir saber para onde mais a doença está, se está localizada, se tem alguma outra parte do corpo. O que a gente usa para fazer esse diagnóstico é o PET-CT. A tecnologia também permite um acompanhamento do paciente ao longo dos tratamentos contra a doença. Ele volta para fazer um exame para a gente poder ver se está ou não respondendo bem essa terapêutica. Por quê? Porque daí o paciente não perde todo aquele tempo fazendo toda a terapia com a quimioterapia ou com a radioterapia sem resposta, sem sucesso. De um lado, a medicina para cuidar da saúde do corpo. Do outro, o apoio emocional que trata da saúde psicológica de quem enfrenta uma doença tão grave como o câncer. A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer faz esse tipo de trabalho. São mais de 100 pessoas atendidas todos os meses. Qual a importância do trabalho de vocês, o impacto mesmo que ele causa nessas pessoas que, além de enfrentar uma doença muito grave, enfrentam também um tratamento, na maioria das vezes, extremamente agressivo, né? Bom, a gente, eu acho que a instituição em si, ela causa um impacto, né, no sentido positivo de poder auxiliar essas pessoas que chegam até nós com o diagnóstico de câncer, muitas vezes recém foi descoberto, e isso gera, né, uma ansiedade, gera toda uma carga emocional bastante forte, onde as pessoas, né, ficam bastante desesperadas, tanto os pacientes quanto os familiares, né? Então, a gente faz toda essa parte do apoio, né? Por aqui são oferecidos grupos de apoio, oficinas e atendimento psicológico aos pacientes. Temos também nutricionista, então todo um suporte de atendimento, suporte jurídico também, principalmente quando medicamentos não estão no protocolo do SUS, então para tentar entrar na justiça muitas vezes para conseguir, né? Então, na parte previdenciária também, né, que às vezes tem uma dificuldade bastante grande, então a gente tem todo esse suporte, né, para as pessoas que foram diagnosticadas com câncer. 4 de fevereiro marca o Dia Mundial de Combate ao Câncer, mas vale lembrar que esta é apenas uma data simbólica. Afinal, cuidar da saúde é tarefa diária, é tarefa de todos. Quando a gente cria uma data alusiva sobre essa conscientização, a gente traz esse debate, né, para o nosso consciente. Tá? E daí faz com que as pessoas comecem a refletir sobre ter atitudes sobre vida saudável, evitar fatores de risco, né, álcool, tabaco, e isso com certeza vai impactar níveis populacionais, diminuindo a mortalidade do câncer. E você está à procura de emprego? O Cine aqui de Porto Alegre divulgou mais de 100 vagas, são 104 vagas que estão disponíveis até serem preenchidas. O Cine de Porto Alegre realiza uma seleção para que 104 vagas de emprego sejam preenchidas. A maior oferta é para operador de empilhadeira, mas tem ainda para caldeireiro, instalador, costureira, farmacêutico, motorista entregador, maçariqueiro, porteiro, serralheiro, entre outras diversas vagas.
Quem tiver interesse pode comparecer no Cine, que fica entre as avenidas Sepúlveda e Mauá, no Centro Histórico, entre as 8 horas da manhã e as 5 da tarde. Para se candidatar, é preciso levar a carteira de trabalho e um comprovante de residência. E nós também trouxemos aqui no programa, nessa semana já, a respeito dessa época, né, que é a época de compra de material escolar, de matrículas, tanto na rede estadual como também em algumas particulares. E as inscrições, as matrículas para a rede estadual de ensino se encerram nesta sexta-feira. O processo de matrícula nas escolas, que começou no dia 28 de janeiro, só vai até esta sexta, dia 8 de fevereiro. Por isso, pais ou responsáveis devem ficar atentos para não perder o prazo e garantir uma vaga para o estudante na rede pública estadual. O procedimento é assim, ele faz a inscrição via site da Secretaria de Educação e depois vem até a escola para saber se realmente conseguiu a vaga na escola. Ele vai ser direcionado a uma escola de preferência, sempre aquela que é colocada em primeiro lugar. Mas a matrícula só fica garantida quando o responsável pelo aluno vem até a escola presencialmente e traz os seguintes documentos do estudante: certidão de nascimento, comprovante de residência, RG e, para os alunos que ingressam na primeira série, a carteirinha de vacinação. E aí nós fizemos a matrícula presencial e logo após a matrícula no sistema, que são 2 etapas, uma presencial e depois a própria escola faz a matrícula no sistema da educação. O ano letivo nas escolas estaduais está previsto para começar no dia 20 de fevereiro. Para iniciar o processo de matrícula e saber outras informações, acesse o site www.educação.rs.gov.br. E o calor finalmente deu uma trégua, né, aqui no Rio Grande do Sul, aqui na capital também. O clima deve continuar assim, com temperaturas mais amenas, assim como está hoje por aqui. Vamos conferir como é que ficam então nas outras regiões do estado nesta terça-feira. Aqui na capital amanhecemos com 16 graus e as máximas hoje chegam aos 28. Tempo fica bom, temos sol nesse momento, no máximo sol entre nuvens. Ali no litoral, em Capão da Canoa, também teremos 28 graus de máxima, amanhecemos com 19 graus, também tempo bom. Na Serra, em Bento Gonçalves, amanheceu mais frio, mínima foi de 13 graus e as máximas não passam dos 26 nesta terça. Lá no sul do estado, em Rio Grande, mínimas de 18 graus e as máximas vão chegar aos 27. E em Uruguaiana, tivemos mínima de 15 graus, as máximas vão chegar aos 28 também, com tempo bom, predominando em todo o estado. E lembrando você, nós estamos ao vivo no Facebook, entra lá em RDC TV Digital, coloca o teu recado, o teu comentário, também a tua pergunta para os nossos entrevistados. Daqui a pouquinho já temos uma entrevista, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O Grande Movimento está de volta e agora a gente vai falar sobre um grande evento em nível nacional que a sede vai ser aqui em Porto Alegre, né? Então você vai enviando a tua pergunta, RDC TV Digital ali no Facebook, coloca ali na nossa live a tua dúvida sobre o assunto que vamos conversar ou também pelo nosso WhatsApp no número que vai aparecer aí na tela. Nós já estamos aqui no estúdio com o Johnny Ianti, que é terapeuta holístico e organizador, então, do 13º Encontro Holístico Brasileiro, que vai ocorrer aqui na capital. Muito boa tarde, bem-vindo aqui no programa. Muito boa tarde, Lilian. É uma grande honra estar nesse programa aqui, e que eu acredito a televisão que vai fazer muita história aqui no Rio Grande do Sul e, por que não, no Brasil inteiro, né? A honra é nossa. Esse evento aí já está há 2 anos, né, na organização. É um evento que já está na 13ª edição. Queria que começasse falando da dimensão dele, né? Porque a gente fala em terapias holísticas e tal, ainda tem muita gente que desconhece, né? Mas é difícil quem não conheça pelo menos alguma técnica, né? Então queria que falasse um pouquinho também da dimensão desse evento, né, nacionalmente falando. Hoje o evento ele é considerado o maior evento com essa temática na América Latina.
né? Porque ano passado ele reuniu próximo de 7.000 pessoas. Então, é um bastante volume. Esse ano está sendo esperado, são esperadas 10.000 inscrições. Então, mais ainda. Mais ainda. E ele iniciou, lá há 13 anos atrás, por uma idealização de um terapeuta holístico, que hoje é deputado federal, na época ele era deputado estadual, o deputado Giovanni Cherini. Então, ele, como terapeuta holístico, ele resolveu disponibilizar esses conhecimentos que, antes da medicina moderna hoje, todos nós conhecíamos um chazinho em casa, né, alguma outra terapia por imposição de mãos, que ajudava a resgatar a saúde. Pois é, para quem não sabe, então, vamos deixar bem claro, né, o que é o holístico, o que são as terapias holísticas que vão estar, então, em destaque nesse evento. Esse evento, ele busca agora, está regulamentado pelo SUS, 29 técnicas, recursos terapêuticos, que são considerados dentro da medicina tradicional. Medicina tradicional é o que era utilizado antigamente por chamados curandeiros, hoje em dia, né? Então, ele busca resgatar, trazer de novo para a população e também estimular os municípios para colocarem essas terapias à disposição dos seus... Popularizar, né? Isso mesmo. Elas são terapias complementares à medicina tradicional, né? Na verdade, elas complementam. Elas né? complementam. Vamos citar alguns exemplos? A acupuntura, que é conhecida popularmente já, é uma técnica de origem oriental. Né? Temos também a homeopatia, que ela já é dentro mais difundida. Já é dentro da reconhecida pela medicina e tudo mais, mas ela agora foi regulamentada para utilizar no SUS como terapia alternativa. E yoga, tem um amigo terapeuta meu de Constantina, ele faz yoga para mais de 200 pessoas e ele está incluído dentro do programa do SUS. Imagina. Então, pessoas que talvez não poderiam ter acesso a yoga, ele consegue disponibilizar isso. Pois é, isso tudo graças nessa medida recente aí que nós tivemos, né? Isso mesmo. E aqui, o interessante é que o evento é totalmente gratuito, né? Isso, o evento é totalmente gratuito. Temos também a feira holística, né, onde a gente vai ter lá mais de 60 expositores, onde eles expõem o seu trabalho, expõem os seus recursos terapêuticos, muitas vezes. Tem um prêmio, né, também dentro do evento. O que é esse prêmio? Esse prêmio se chama Kokmahá, que em hebraico significa sabedoria. Ele busca homenagear empresas, instituições, pessoas também que dedicam suas vidas para cuidar de pessoas na questão de terapias ou também na questão da espiritualidade. E já dá para anunciar quem é o vencedor desse ano ou é só no dia mesmo? Não, são homenageados no caso, né? Já pode contar então? Não pode posso contar, é segredo. Então tá. É prêmio Kokmahá, é isso? Kokmahá. Certo. E a gente queria que tu destacasse também alguns palestrantes e alguns temas que serão destaque então no evento. Teremos palestrantes internacionais esse ano no evento. O Dr. Ignacio Chamorro Balda, ele é doutor em naturopatia na Espanha, está vindo para o Brasil especialmente para esse evento. Ele difunde uma técnica da doutora Hulda Clark. Hulda Clark foi uma bióloga que dedicou a sua vida para estudar a interferência dos parasitas no nosso equilíbrio físico e emocional. Então, ela defendia a teoria de que 95% das enfermidades eram causadas por parasitas. Nossa. E aí ele vem falar um pouquinho dessa técnica para a gente. Também temos uma espanhola também que vem falar sobre a numerologia Grabovoi, que foi um russo que, segundo ele, decodificou, porque tudo é por códigos, né? O computador também surgiu de códigos binários. Então, ele decodificou, por exemplo, um número para você auxiliar a cuidar de uma enfermidade. Temos um terapeuta naturalista que já tinha hospital
Antigamente poderia se chamar hospital natural. Hoje em dia a terminologia correta é clínica. Ele tinha na época hospital natural em Umuarama, no Paraná, onde a pessoa entrava e saía sem tomar nenhum medicamento, né? Esses são alguns dos destaques, mas a programação é super extensa, né? Super extensa. Também temos a Patrícia Cândido, que é referência nacional em espiritualidade. Temos Elaine Ourives, né? Temos o Tiago também, que ele defende é contra açúcares e... Então, vamos chamar o público, então, para ir no evento. É no centro, ele tem apoio, inclusive, do Hospital São Lucas, né, da PUC, e acontece no centro de eventos da PUC, né? Que dia até que dia? Quais são as datas e o horário também? De 15 a 17 de março. No dia 15, a programação inicia às 18 horas, né, de sexta-feira, 18 horas. Então, e no dia 16 e 17, a programação é das 8h30 da manhã até as 18 horas. Tá certo. Então, para se inscrever rapidinho, tem Para se inscrever, giovannicherini.com/encontro holístico ou pelo telefone 51 3062 1041. Giovanni Cherini com CH, né? Isso. .com. Muito obrigada, sucesso no evento. Muito grato, Lilian, grato pela oportunidade e desejo que esse sucesso seja replicado para essa linda RDC TV. Muito obrigada. A gente vai agora assistir uma reportagem aqui, o Cruzando as Conversas, que a gente tem aí todos os dias às 10h30 da noite. Nesta segunda-feira, o programa trouxe o crescimento das startups aqui no estado. É um modelo de empreendedorismo que vem ganhando cada vez mais espaço, como nós já tratamos diversas vezes aqui no programa, inclusive, né? E a meta é transformar o Rio Grande do Sul num polo de inovação e de tecnologia. Vamos ver, então, como é que foi o programa dessa segunda-feira, um resuminho apresentado pelo Ricardo Azeredo. A gente teve uma mudança bem radical em poucos anos. Em 2010, tinha incubadoras já, mas não tinha pouquíssimo investimento, tinha poucas startups, na verdade tinha empresas que eram startups que não sabiam que eram startups, na verdade. Mas poucos anos depois começou a aparecer, por exemplo, em 2013, com a criação das primeiras aceleradoras, a WOW, a Grow, a Venture. 2015, o Sebrae importou do Santa Catarina o programa Startup RS. A AGS foi criada em 2015. Então, tem um conjunto de atores que começaram a se interessar, que começaram a se apoiar, a se encontrar. Foi se criando um ambiente aos Exatamente. poucos. E hoje, por exemplo, o que não existia há 10 anos atrás, hoje tem investimento de todos os tipos. Tem fundos, tem aceleradoras, tem anjos, tem startups hoje de todo tipo. Esse movimento de empreendedorismo e de inovação, e aí não só do Tecnopuc, eu acho que a gente tem belos exemplos no estado, de novo, como o Tecnocinos, como o Parque da Fevale, como o Parque Zenit da URGS, tem diversos outros espalhados pelo nosso estado. Eles estão dentro de um contexto em que a gente vive na era do conhecimento. Então, o conhecimento ele está disponível e está acessível a todos, a qualquer momento. E, ao mesmo tempo, um cenário de disrupção tecnológica em que nós não vamos ter emprego, o emprego da forma como nós conhecemos, nós não vamos ter para todo mundo lá na frente. O grande desafio é disciplina, é capacidade de execução, é dedicação, é muita transpiração e resiliência acima de tudo, né? A gente tem que estar sempre se reinventando, porque o desafio, ele está sempre aparecendo um novo desafio, né? Termina um desafio, já vem o próximo. Termina um desafio, já vem o próximo. E a gente não pode esmorecer, né? Se a gente quer conquistar algo grande, perene, enfim, chegar nesse sonho que todo mundo quer construir, né? Que é o famoso sonho grande. Tá aí, a gente assistiu então um resuminho do que foi esse debate aí com vários participantes sobre startups, que é um tema do momento. E hoje, a partir das 10h30 da noite, será discutido o pacote anticorrupção, anticrime, apresentado pelo ministro Sérgio Moro. Então, esse será o tema de hoje, a partir das 10h30 da noite, no Cruzando as Conversas. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos.
Rio Grande em Movimento está de volta. Você já ouviu falar em telemedicina? Já pensou em ser atendido, em vez de ir no consultório do médico, ser atendido online? O que você acha disso? Coloque ali a sua opinião, estamos ao vivo no Facebook RDC TV Digital. Coloca ali a tua opinião sobre o assunto ou a sua dúvida para o nosso entrevistado, que já está aqui conosco, que é o Eduardo Trindade, que é presidente do CREMERS, né, Conselho Regional de Medicina. Muito boa tarde, bem-vindo aqui no programa novamente. Muito boa tarde, eu que agradeço o convite e a oportunidade para estar aqui prestando esses esclarecimentos. Bom, Eduardo, então vamos iniciar falando dessa nova resolução, né, que já vem sendo tão debatida, resolução do Conselho Federal de Medicina. Vamos explicar então para o público o que consta na resolução. Na verdade, a resolução é extremamente ampla, né? Ela envolve desde questões de consultas à distância até com questões como cirurgia à distância, né? Na verdade, o que nós vemos é se tentou uma forma de criar um regramento para a absorção dessas novas tecnologias para esses atendimentos online, como se chama, para as novas tecnologias. Nós temos inúmeras críticas a essa resolução da forma que foi feita, né? Na verdade, a teleconsultoria já é uma coisa que existe há muito tempo, né? Por exemplo, o que seria a teleconsultoria? O profissional está num determinado ambiente, mas não é da especialidade dele. Eu estou lá no meu consultório e atendo um caso de dermatologia e gostaria de discutir o caso. Eu entro num sistema informatizado, ou tiro uma foto, encaminho para um colega dermatologista que diz, olha, o melhor realmente encaminha para um grande centro, ou não, isso aí trata, porque isso aí parece ser um fungo. Então, isso já existe, nós estamos extremamente favoráveis, inclusive a Prefeitura de Porto Alegre tem um programa muito elogiado, inclusive, que resolveu o problema das filas na lista de espera de atendimento de especialidades, que são coisas boas, né? Mas nós temos algumas outras críticas em relação a essa resolução do Conselho, que não prevê alguns problemas que podem acontecer, né? Porque, na verdade, nós temos que pensar em saúde e medicina, a gente não pode fazer muito teste. Porque, de repente, se a gente fizer um teste e não funcionar, a repercussão, o efeito adverso é muito grave, né? Pois é, qual é a posição do CREMERS? A posição do CREMERS em relação a essa resolução é que nós temos que fazer inúmeras sugestões, inúmeros ajustes a essa resolução para modificar ela. Na verdade, do formato que ela está, não é bem-vinda, porque assim, todo mundo sabe, conhecendo a medicina, o que é mais importante é a anamnese e o exame físico no atendimento ao paciente. Inclusive, é uma das grandes queixas até dos pacientes, olha, hoje em dia não se examina mais. Então, nós sabemos que a parte mais importante da medicina é esse primeiro atendimento ao paciente. Pois é, já há uma queixa dos pacientes, né, em relação a alguns médicos pelo que não se sentem bem acolhidos, bem atendidos, porque muitos ainda que têm convênios, né, atendem muitos pacientes na sequência, então tem um tempo muito curto para cada um. Já tem essa queixa, né, por parte dos pacientes. Já tem essa queixa, e nós sabemos que a maior parte do diagnóstico se dá através do exame físico. Não, vamos tirar o exame físico da equação. Então, a tecnologia é muito bem-vinda para algumas questões específicas, para alguns casos específicos, depois que já houve um atendimento, ou até para um segmento do atendimento. Por exemplo, um paciente com determinada patologia, com determinada doença, se atende, não necessariamente precisa ficar consultando frequentemente, pode ter algumas consultas à distância, mas não todo atendimento se dá à distância, né? Consta na resolução as restrições a esse tipo de atendimento, por exemplo, para pacientes de oncologistas ou quem está em tratamento para doenças graves, como câncer, por exemplo. O que consta em relação a isso? Na verdade, não tem uma vedação específica nesse caso mais complexo, né? E nós temos que ver o seguinte também. Às vezes chega no consultório um caso que a gente, até inclusive o paciente, olha, isso é uma doença simples e é uma questão de uma gravidade muito maior, né? Então, por isso que essa presença, o que a gente chama de sectoscopia, ver realmente o paciente na nossa frente faz muita diferença. Pode ocorrer erros de diagnóstico, por exemplo. Certamente, pode ocorrer erro de diagnóstico. Mas como esse diagnóstico foi dado à distância, isso foi um erro? Ou o problema estava até se discutindo. A gente, claro, quando a gente faz uma resolução, a gente tem uma certa força de lei, a gente tem que pensar em todas as nuances, em todos os seus riscos. Questão da telecirurgia. Sou muito adepto, fazer cirurgia à distância. Uma boa tecnologia naquele rincão, não ter um especialista, o especialista vai estar a quilômetro de distância. E aí, mas se faltar luz, é obrigatório ter um profissional habilitado para realizar o procedimento do lado? Sim, mas só um, tem procedimentos dois. Todas essas equações, todas essas dúvidas não foram estabelecidas na resolução, né?
Então essa é uma das questões que vocês gostariam que fosse... Que fosse melhor explicitada, né? Que fosse modificada. E outra coisa, tem que ter necessidade de médico nas duas pontas, o que é? Será que só tu na frente de uma câmera de computador, numa tela de computador, é suficiente ou tem que ter um médico aqui te examinando e passando informações para o colega através do computador? Nós acreditamos que em alguns aspectos é importante ter médico nas duas pontas, isto é, tanto ao vivo aqui no olho, quanto lá na distância tem um profissional. Isso é muito adequado. Mas a grande vantagem que é colocada pela telemedicina seria, então, para os locais de difícil acesso, por exemplo, ou para desafogar também o atendimento, porque aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente sabe, né, que há algumas instituições que recebem muita demanda do interior, né? E há alguns locais ali em que no interior a gente tem um atendimento muito precário, né? Essa é a vantagem? Essa é uma das grandes vantagens que a gente vê, né? Por exemplo, tem algumas regiões mais remotas que não tem demanda para um especialista se localizar naquela região. Sim. Até porque não adianta, vamos encaminhar um ultra especialista numa região que ele vai ter 1, 2, 3 pacientes ao longo de 2, 3 anos. Ele vai, inclusive, perder aquela especialidade, porque, na verdade, não perder no sentido, na teoria, mas na prática, porque ele já não viu mais aqueles casos. Para esses casos funciona, porque a gente tem que ver, a gente tem que regionalizar, a medicina tem que ser hierarquizada, né? Não adianta a gente ter especialistas em todos os centros, tem que fixar eles em algumas regiões e eles dar consultoria para os profissionais generalistas nos centros menores, né? Isso é uma excelente ideia da telemedicina. Sim. Bom, tem uma semelhança com o que já existe aqui em Porto Alegre, né? Como tu disseste, tem uma grande semelhança, que é uma questão boa. Só que a gente também, nós somos um pouco contrários a essa questão. Grandes centros hospitalares quererem fazer consultas eletivas à distância sem um atendimento olho no olho do paciente. Isso nós somos contrários, né? Bom, quando é que deve entrar em vigor, então? Porque ela já foi publicada, né? Não foi publicada. Essa resolução foi aprovada. Inclusive, vai ter uma apresentação pública em Brasília no dia 7 de fevereiro. E, a partir dali a 3 meses, ela entra em, realmente, efetividade após a publicação, né? Mas nós esperamos, mais uma vez, o Conselho Regional de Medicina, junto com outros conselhos do Brasil. Eu já entrei em contato com o Conselho Regional, diretamente com o Conselho Regional do Rio de Janeiro. Eu tenho agora a resposta do Conselho Regional do Mato Grosso do Sul, que vão entrar com medidas para essa resolução seja modificada. Então, dentro desses 3 meses, é o que vocês pretendem fazer? Não, antes disso. Antes agora que ela seja publicada no Diário Oficial da União, a gente espera que ela seja modificada. Porque, na sua essência, tem que ter várias modificações. Tá certo, então. Vamos aguardar. Volte sempre aqui no programa e esperamos... Eu me coloco à disposição e agradeço esclarecimentos. Qualquer dúvida ou sugestões, inclusive que a população tem encaminhe por e-mail, para o CREMERS ou por meios telefônicos, para esclarecer e ficar bem claro o porquê da contrariedade da resolução da forma que foi feita. Porque nós somos muito favoráveis à incorporação de novas tecnologias. Perfeito. Ou acessar o site do CREMERS RS, né? Muito obrigada. Muito obrigado. Então. E agora chegou a hora do esporte aqui no programa. João Batista Filho vai trazer as novidades da dupla Grenal. E aí, JB, daqui a pouquinho, então, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com João Batista Filho. Vai colocando a tua dúvida ali no Facebook, a gente já volta. Rio Grande Movimento está de volta, agora é a hora do esporte. João Batista Filho já está aqui conosco para a gente saber as novidades da dupla. Muito boa tarde, bem-vindo, JB. Tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Olha só, eu começo falando sobre a vitória do Internacional. Ontem uma vitória sofrida, 1-0 com o gol do Rodrigo Moledo. Eram 3 jogos sem a vitória. A desconfiança sobre o trabalho já era existente. Mas na noite de ontem no estádio Beira-Rio, Internacional e Brasil de Pelotas se enfrentaram. E os 3 pontos para os colorados vieram. Só que faltava ela não entrar hoje de novo, mas nós fomos persistentes. O Odair Helman ainda tinha um empecilho para a partida. Era o 5º jogo da temporada que ele não conseguia repetir a escalação. Desta vez, Neilton no lugar de Potker, que teve uma lesão no nariz. E na 8ª colocação, o Internacional precisava da vitória. Começou pressionando desde os minutos iniciais. D'Alessandro parou na zaga. Trellis, em boa defesa de Carlos Eduardo.
O goleiro Chavante que nada pôde fazer quando o Rodrigo Moledo aproveitou a sobra da bola para colocar no fundo da rede. Mas o zagueiro colorado estava em posição irregular. Carlos Eduardo começava a ser o personagem da partida. Em mais uma jogada, impediu o Internacional de abrir o placar. Nico ainda tentou de calcanhar para Trellis. E da intermediária, quem arriscou de longe foi Cuesta. E na última chance do primeiro tempo, o goleiro Chavante parou Edenilson. No segundo tempo, o Inter tentava, sempre com cruzamentos na área. Oder Hellmann tirou o atacante Santiago Trellis e colocou o jovem Pedro Lucas de centroavante. E a bola realmente não entrava. Nico Lopes, em jogada individual, novamente parou em Carlos Eduardo. E dando espaço para o contra-ataque, o Brasil quase aproveitou. Souza bateu para fora. Depois de 3 jogos, algumas chances desperdiçadas. Até que enfim, o gol do alívio. Rodrigo Moledo, aos 30 minutos do segundo tempo, abriu o placar. Depois do bate-rebate na área, Moledo aproveita o rebote do goleiro e faz o único gol da partida. 1-0 Internacional. Tá aí, mais notícias do esporte. Você pode assistir depois no Jornal da RDC, à noite, às 10 da noite, e também agora, no Virando o Jogo, que começa na sequência. E fica aí. A gente volta amanhã ao meio-dia com mais notícias para você. Até lá.